Mas fica querendo saber quem pregou, quem atendeu, qual foi a palavra. Quem tem os idiotas aqui dentro que grava para mandar os textos lá fora. Você vai trouxa, não é ele. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Eu tava vendo aqui a pregação, o áudio aqui no WhatsApp. Deixa eu deixar aqui no jeito que eu quero colocar para vocês. Salvador Bueno fez uma pregação há um tempo atrás, deu um ensinamento. Não sei se ele estava dentro da pregação, mas deu um ensinamento sobre a questão da pessoa ir na igreja para buscar a palavra, Não, eu tô indo na igreja para buscar a palavra. Ele falou que não é bem assim que funciona. Bom, isso não é palavras minhas, é palavra do próprio ancião aí que ficou no lugar do Cláudio Marsola. Aliás, o irmão Cláudio Marsola, vi um vídeo recente dele aí, ele não tá tão debilitado, talvez, não sei se fora um problema psicológico, que eles acharam que ele não servia para a presidência, mas em questão de saúde, tá até na loja, acompanhando a loja das filhas, como que vai o movimento de venda ali. Em questão de saúde, não vi tanto problema na parte psicomotora, né? Vou deixar aí para vocês verem. Olha quem veio visitar nós aqui, o meu pai, meu mestre, meu mentor. Tô fazendo esse vídeo porque muita gente pergunta do senhor, pai, nas minhas redes sociais. Saúda a todos, fala um pouquinho com os irmãos. Alô, é Cláudio Marsola falando. Estou aqui na loja da minha filha, olhando o movimento, participando das coisas. Estou feliz. Deus que abençoe a todos. Um grande abraço. Então, o Salvador Bueno ficou no lugar do irmão Cláudio Marsola. Ele falou que não vai na igreja, as pessoas não podem falar, tô indo lá buscar a palavra. Tem que ir para adorar a Deus, né? O que é a finalidade do culto. Adoração, gratidão, né? E a palavra, a pregação é uma consequência desse dia que você participa de um culto entre os irmãos ali que você está em comunhão como igreja, né? Seria algo mais óbvio, né? Então, você tem a palavra como uma consequência daquele dia. Só que as pessoas vai num culto muitas das vezes, esses dias eu estava comentando, né? Às vezes a pessoa vai no culto para ela ficar bem, ouvir a palavra, uma pregação boa, cultuar a Deus e voltar com a sua fé renovada, suas esperanças renovadas diante do Evangelho. E essa seria a finalidade da igreja, instituição, CNPJ, pela lei, tá tudo certinho, tá? Para nós poder adorar a Deus, tá? Essa seria a finalidade. Só que às vezes é melhor você não ir e não ouvir certas coisas do que você ir para buscar uma coisa boa e voltar pior, ouvir certas coisas, é melhor ficar em casa. Porque aquela pregação que ia te desmoralizar, te diminuir, menosprezar, vindo da religiosidade, você não ia ouvir aquilo e ia estar na sua casa, tranquilinho, sem ouvir. Tamanha baboseira. Como essa que eu vou colocar aqui agora. Nossa condição hoje de igrejas renovadas, batista, presbiterianos, igrejas que estão renovando acima das outras, sempre renovando o seu sistema de entendimento bíblico, não renova o caráter das pessoas. Continua pessoas odiosas, sem amor algum e nem tolerância para a religião do próximo. Eles não conseguem expor o evangelho sobre si, o seu comportamento. Nem pode, na verdade, viver fazendo demonstrações de como ser cristão. A não ser, muitas das vezes, ficar falando de uma denominação ou outra o tempo todo, porque como caráter humano nunca transforma. Agora, o religioso vai dentro da igreja também ouvir essa pregação que eu vou deixar para vocês. Aqui ele fala em línguas, né? Fala que as pessoas, né, falam em língua aqui para ficar assim uma impressão que, claro, que ele está tomado ali, está falando divinamente inspirado, assim como o ancião Elgin falou que ele disse coisas lá. Não foi só a questão de não estudar a Bíblia. Quem viu a pregação inteira aí no canal viu o que ele falou sobre até velórios de irmãos aí. Ele disse que está inspirado. Então ele fala ali em língua e fala: alguém vai no culto, eu quero ver se Deus está lá. Manda, como se alguém estivesse mandando alguém lá para ouvir a pregação, né? Como se estivesse desafiando. Isso ele está tirando da cabeça dele. Situações dessa maneira, né? Vamos continuar. Olha aqui, né? Tem uns idiotas aqui dentro que grava a palavra para mandar pros bestas lá fora, né? Falando que alguns não vão na igreja porque não gostam do cooperador,
não gosta da Irmandade. Bom, isso é fato. Alguns, dentro da própria denominação, eles não vão em uma comum porque não gosta do cooperador. Principalmente aquele cooperador que é mais bíblico. Alguns irmãos entendem e vai ali para absorver algo que é bom da igreja, da pregação, e dispensar aquilo que não foi útil. Mas alguns preferem aquelas profecias, aqueles que falam alto. Esses outros que explicam a Bíblia, eles falam que dá sono, essas coisas. E aí, né, é o que ele tá falando aqui. Daí tem gente que ainda grava para mandar pros bestas lá fora. Você percebe? Tem uns idiotas que gravam na igreja para mandar pros bestas lá fora. Esse xingamento aqui, ele tá externando aquilo que está dentro do coração dele. Não é Espírito Santo. Isso aqui é ele. Isso aqui não tem evangelho nenhum nisso. Você entendeu? Ainda mais dessa forma declarada de gritar enfaticamente, falando em línguas, que não sei que língua é essa que vai chamar os seus irmãos da igreja de trouxa, né? Que os idiotas... Ser chamado de idiota é tolo, é ignorante, é pessoa estúpida, né? E, irmãos, aonde que isso tá em processo de pregação? Eu sei que vem aqui comentaristas em pró-CCB que toleram todas essas coisas aí, gosta ainda, sabe, de vir aqui para defender denominação. É igual os renovados, eles defendem. Igual eu coloquei aqui o Marcos Ganclonato falando que não existe mais como pecar contra o Espírito Santo, porque é uma pessoa calvinista, vem dessas igrejas renovadas, que agora está sendo tomado pelo calvinista, ele nunca vai entender Hebreus 6:4, ele nunca vai aceitar a pessoa poder renunciar à sua fé, apostatar da fé. O calvinista é assim. Porque, como é predestinado, ele não consegue explicar que alguém que estava experimentando da fé, como diz a Bíblia, experimentando da fé não é algo falso, é real e verdadeiro no seu íntimo. Aquele que experimentou das coisas celestiais, ele vai renunciar à sua fé. Para o calvinista isso é inexplicável. Então ele fica, né? Ele falou que não tem como blasfemar porque ele não leva em consideração esses livros. E aí tem esses outros da igreja que eles não aceitam que fale da denominação. Pode falar de Jesus Cristo à vontade, ter canais aí. Se eu criasse um canal aqui que eu fosse ateu, pregoasse contra o evangelho, contra o nosso Criador, Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Mas se eu tivesse um canal assim, né, eu certamente não receberia tanto ataques de religiosos. Porque quando se trata da denominação, eles ficam furiosíssimos, né? Eu vou continuar aqui pra gente ver o estrago que isso aqui faz no ser humano. Você mais trouxa não é ele. Ele está comendo tudo que você come aqui. Você está tratando do teu inimigo. Está roubando a tua santidade. Deixa essa porta agora. Tá vendo? Você é mais trouxa do que ele, o que pediu lá pra ouvir a pregação, né, para ouvir o que falou dentro da igreja. Tá chamando esses que você leva a palavra, um familiar seu ou alguém que às vezes está descrente, que tá ali relutante, você quer levar o evangelho de alguma forma, da denominação do pregador lá de dentro, porque você tem que aquela ali é a palavra que você come todo dia, que você tem como verdadeira e revelada, e não as escrituras, não o livro sagrado, que você lendo, você se alimenta dia após dia da verdade de Cristo. Esses aí são para eles ali os idiotas, e você também, porque você leva o que o pregador falou. Se o pregador falou fosse a palavra de Deus realmente inspirada naquele momento, e você vai levar para alguém, ela deveria transformar a pessoa, não é? Mas ele está negando. Olha só, dentro de uma cúpula, dentro de 4 paredes, você deve ficar e guardar aquilo para si. Você não tem nem a liberdade de usar a pregação, a palavra da forma que você quer. E esse é o sistema religioso, irmãos. Essa é a religiosidade. A pessoa entra dentro de uma igreja ali e sai pior. Ele sai preso ao sistema, preso. Ele não tem vida própria. É uma pessoa que fica totalmente dependente de homens. E isso não tem fim. Podemos ver pelo xingamento, pelo que ele trata a igreja, externando a raiva que ele tá de alguém pegar a pregação e levar para outro. Tanto exclusivismo até nisso. Isso é o sintoma do exclusivismo puro, para todo lado. Seu saldo aqui com a paz de Deus no início do vídeo, né, que tem aí até a CCA salda, outra denominação salda com a paz de Cristo, tá desejando paz, né? Só que tem paz
quem tem Deus, e o Deus único e verdadeiro, Deus Salvador, o único no universo, que transcende nossa imaginação. Então não tem que falar, vai saudar com a paz de Deus. Os críticos raivosos não gostam que alguém sauda com a paz de Deus, porque é uma pregação, uma saudação da CCB. Deus tem vários, mas o Deus que eu saudo é o Deus que eu acredito, único e verdadeiro. Que outra, a CCA também sauda e outros. E o dominado pela religiosidade exclusivista da CCB, ele não gosta que você use aqui também, porque vai estar criticando e fica usando a saudação nossa. Esses são os sintomas da religiosidade, que não tem fim. Ela é tomada aí por esses que, na verdade, não tem fé. E a religiosidade, ela é pior do que a imoralidade. Você duvida que a religiosidade ela é pior do que a imoralidade? Porque a religiosidade, com seus dogmas, seus conceitos do que seria dentro de uma denominação, ela é os conceitos do que seria ter a fé, do que é o caminho. E esse homem aí mesmo é religioso, ele está deixando uma palavra exclusiva da congregação, não pode levar para ninguém. Ele é um religioso extremista, são pessoas dogmáticas, né? E fora do próprio ensino e tópico da própria CCB, que agora está tentando acertar, mas tem uma guerra lá dentro e o medo de haver separação da igreja, eles não conseguem logo pegar esse tópico, colocar lá no Braz e ler isso daí. Fica aí, entregou aí, alguém tenha no papel, vai precisar de outra reunião para afirmar o conceito. E isso não tem fim, porque em vez de defender a palavra de Deus, eles ficam defendendo isso aí. Esse religioso, ele tá exclusivo até na pregação, né? Mantendo a pregação dele aí, e as pessoas dentro dos dogmas religiosos. A barba, fulano vai de barba congregar, e não pode ser músico. Ok, tem uma regra dentro da instituição que músico e ministério não pode usar barba. Aí os irmãos falam, mas qualquer outra pessoa que vai visitar, ele pode usar barba, né? Não, os irmãos que tá congregando, que é batizado, que não tem ministério, não tem problema nenhum usar barba. É uma mentira. Essa pessoa não é considerado o mesmo irmão que os outros. Ele não vai ser escolhido para ministério. São dogmas religiosos. Vocês não entram e não deixam os outros entrar. Não é assim que Jesus disse? São dogmas carregados. A religiosidade, ela é pior que a imoralidade, porque a gente pode ler aqui em Mateus, no livro de Mateus 11, julgamento para os que não creem. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição à espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro esse dom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tirom e Sidom serão tratadas como menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. E eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Aqui, irmãos, é claro a situação de que as pessoas que deixam de seguir Jesus para seguir esses homens, esses dogmas religiosos, e o tempo todo dentro de um sistema, né? Eu sei que tem, quando eu falo aqui que tem lugares da congregação que alguns toleram ali, né, algumas vindas de cooperadores de fora, pregar de qualquer maneira. Já em outros lugares não tem jeito, a pessoa ou ela sai da igreja, se torna congregados em sua casa, ou procura outra denominação, ou ela fica doente com um pregador desse daí, desmoralizando a pessoa mesmo, chamando de trouxa, de idiota, besta, parece que falou também. Então, olha, é uma palavra que diminui o ser humano lá embaixo, e aquele que estava muitas das vezes esperançoso de que alguém da sua família ou outro que está sem congregar fosse congregar, né? Ele desmoraliza dessa maneira e você tem que ouvir certas coisas. É melhor que a pessoa saia desse lugar, vai cuidar da saúde, vai para uma academia, vai se alimentar bem, né? Toma mais água. Busca cuidar de você mesmo, da sua família. Um familiar que você faz tempo que não visita, vai lá visitar, vai estar junto, sabe?
seu pai, tua mãe, fica mais próximo, dedica essa noite aí para ficar um pouco com seu filho, louvando a Deus. Por certo você ora, não foi na igreja, faz uma oração, vai na casa de um familiar, vai na casa do seu filho. Se tem um cooperador dessa maneira aqui, ancião que você não sabe o que vai vir da boca dele, quantas vezes você não vê, não ouve falar, eles fecham a Bíblia e falam, agora eu vou falar o que Deus manda falar, e aí desacata a pessoa lá de cima. Então, irmãos, tem lugares da congregação que a gente conhece, já ouviu falar, eu fui congregar, né? São pessoas mais humildes, mais humanas, mas quando o humano não existe nem dentro do sistema religioso, o ser humano, a moralidade, né? A pessoa ela é cheia de ódio, cheia de ira. É melhor que você fique na sua casa. Você vai fazer o que nesse lugar? Né? Irmãos, tem que ter consciência que Deus espera de nós um culto de adoração em espírito e em verdade. Então é isso aí, irmão. Você cantar um hino, você orar, fazer um bem. Essa é a religiosidade que Deus espera. Cuidar do necessitado, aquele que não precisa de uma ajuda, um consolo, alguma coisa, isso que Deus espera de nós. Mas vai dentro da igreja ser tratado dessa maneira. Esse cooperador aí deveria ter tirado o cargo ontem já, né? Arranca do cargo. Você quer pregar sobre coisas falando em língua, falando que é o Espírito Santo e chamando o seu irmão de trouxa, de idiota? Isso aí não existe. Aquele que vai na igreja buscar a Deus, seus discípulos, é assim que é o pastoreio que você faz? É isso que é ser pastor? Meu Deus. O que diria os apóstolos? O que diria os apóstolos que veio após Jesus Cristo aí chegar falando dessa maneira com o povo deles? Isso não tem cabimento, não tem lógica alguma, uma realidade fora do ser humano. É por isso que eu falo, a pessoa tem que ter uma capacidade emocional pelo menos limpa, com a pureza de coração, ser uma pessoa amorosa, até para pregar contra uma denominação, até para pregoar, tentar tirar a pessoa fora, não tem onde colocar, aí só o negócio é tirar da igreja. Mas ele vai citar uma denominação, manda lá para outra, lá também cheia dos seus conceitos religiosos que desmerecem a graça de Deus, porque uma coisa ali acerta alguma coisa ali, outra ele deixa um Jesus, na verdade, relativizado, sabe? E aí, irmãos, a gente tem que ter a consciência de que essas pessoas que saem de um lugar desse, que são sujeitas a um homem xingá-los, falar certas coisas deles, tem que ver se essas pessoas elas estão prontas também para viver aí fora. Que às vezes, melhor que ouça certas coisas lá dentro e também desperte para ouvir o evangelho na internet, ler as escrituras, até que um dia ela decida, não, agora eu não quero mais fazer parte disso. Tem que esperar uma revelação. O ancião que eu coloquei ontem teve a revelação, 3 revelações para sair da congregação, sonhos, né? Foi sonho, teve pesadelo, porque de tanto que ele ouvia falar, né, essas situações que estavam ocorrendo, tanto que ele pensava se ele estava certo ali dentro, acabou sonhando com aquelas coisas lá e na verdade foi um pesadelo, né? Sonhar que tá dentro de uma igreja e tá só água suja lá dentro, isso aí é pesadelo. E ainda demorou pra sair, né? Teve que esperar um outro aí tava fazendo bem pra pessoa, o lugar. Olha a situação. Já tem irmãos aí que faz anos que congregam. Conheço irmãos aí que há muitos anos congregam na sua região. Tem simplicidade na pregação, claro que tem. Muitos simples que pregam muitas das vezes, né? Mas não tem essa loucura. Esses desvaneios espirituais que na verdade é o seu íntimo, o seu coração cheio de rancor, né? Mas parece espirituais, porque fala em língua na hora de estar pregando. Então tem lugar que não tem isso daí. Só que é raro, irmão. É raridade. Igual os irmãos falaram aqui. Marília mesmo que eu congreguei é uma raridade, né? Mas tá lá. Irmãos lá, tem irmãos com muito mais saúde espiritual do que muitos reformados, né? Não é religioso, não é extremista, não é exclusivista. Congrega e vai em outros eventos de outras igrejas, né? Então é isso aí que acontece. Bom, espero que os irmãos curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscreve no canal do Medita Fé, conhece o instituto lá. Quem puder fazer uma visita ali na cidade de Londrina também, né? Muitas pessoas saem da congregação, eles ficam ali na situação de não ter para onde ir. Eu conheci o instituto, é um instituto que é o viver em Cristo que os irmãos estão vivendo ali. Eu falo porque é uma comunidade muito boa, irmãos, que está acontecendo. E é um ministério que a gente tem que orar para que Deus abençoe mais e mais, né? Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira.